Bom dia, pessoal! Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre retas paralelas interceptadas por uma transversal, tá bom? Acompanhem comigo lá no capítulo 7 de vocês, o módulo 43, 44 e 45. Primeira coisa que eu quero que vocês conheçam é que, para ser paralela, ela tem que ter a mesma distância, pessoal, do ponto inicial até o ponto final. Então, eu posso afirmar que M e N são retas paralelas. Aqui eu tenho uma transversal que cortou essas duas retas. Observem que a gente forma 4 ângulos aqui e 4 ângulos aqui também. A gente tem regiões, pessoal. O que está entre essas retas paralelas, a gente fala que é a região interna. O que está acima da primeira e abaixo da segunda, a gente fala que é a região externa, ok? A gente vai agora aprender alguns conceitos e eu gostaria que vocês, a partir dessa figura, observassem o que elas têm em comum. Observem que eu deixei algumas cores iguais. E vocês vão ver que as cores que são iguais, elas possuem a mesma medida. Por exemplo, o ângulo 1, 3, 5 e 7, eles possuem a mesma medida. O ângulo 2, 4, 6 e 8 possuem a mesma medida. Então, vamos ver por que que isso acontece, em quais casos, combinado? Bom, começando pela definição de ângulos correspondentes. Correspondente significa ocupar o mesmo lugar nas retas paralelas. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ângulo 1. Quem ocupa o mesmo lugar que ele está na reta S? Seria o ângulo 5, ó. É como se fosse assim, pessoal, tem a fileira da sala de aula. Tem a primeira fileira que tem um primeiro aluno que senta. Tem a segunda fileira que tem o primeiro aluno que senta também. Eles ocupam a mesma posição em fileiras diferentes. Então, aqui os ângulos ocupam a mesma posição em retas diferentes. Então, quem é correspondente ao 1 é o 5. Quem é correspondente ao 2 é o 6. Quem é correspondente ao 3 é o 7 e correspondente ao 4 é o 8. E a característica desses ângulos correspondentes é que eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Eu posso então afirmar que a medida do ângulo 1 é a mesma medida do ângulo 5. Se eu falar que esse ângulo 2 mede 30 graus, eu sei que o 6 vai medir 30 graus também. Por quê? Porque eles são correspondentes, ok? A gente tem também a definição de ângulos alternos. Esses alternos eles podem ser tanto internos quanto os externos. Alternar, pessoal, significa ocupar posição diferente, alternada, certo? Trocar. Então, alternos internos, eles estarão aqui, ó, na região interna. Então, vai ser aqui um desses 4 em relação a um ângulo. Se eu pegar o 3 e eu quero saber quem é alterno interno a ele, veja bem, aqui não está a reta transversal, ele tem que estar do lado alternado, ó. O 3 está para cá, para a esquerda. O 6 está para cá, para a direita. Então, o alterno interno ao ângulo 3 é o ângulo 6. E o alterno interno ao ângulo 4 é o ângulo 5. E a característica deles é que eles também são congruentes, ou seja, iguais. Então, se eu falo que o 3 vale 30, eu já sei que o 6 vale 30 também. Beleza? A gente tem também os alternos externos, que é a mesma definição, porém eles estão na região externa das nossas retas paralelas. Então, ó, a reta transversal está aqui, o 1 ele está para o lado esquerdo da reta transversal, descendo até chegar na região externa. O 8 ele vai estar alternado em relação ao 1. Então, eu posso falar que o ângulo 1 é alterno externo ao ângulo 8. E o ângulo 2 é alterno externo ao ângulo 7. É muito importante a gente fixar todas essas definições, porque se eu conheço apenas um ângulo numa situação dessa, eu consigo determinar todos os outros 7, tá bom?
Então, ó, se aqui fosse 130, eu já sei que aqui também é 130, não é? Só que se aqui, ó, ele é suplementar, que a gente aprendeu na aula anterior, então eu sei que o 2, para dar 180, falta 50. Então, aqui é 130, aqui é 130, aqui é 130, aqui é 130. Aqui é 50, 50, 50, 50, utilizando esse exemplo que eu dei agora. Então, a partir de um único ângulo, eu consigo determinar todos os outros, tá bom? Vamos ver aí mais algumas definições, pessoal. Acompanhem comigo. A gente tem também os colaterais, começando pelos colaterais internos. Diferente de alterno, colateral significa que está do mesmo lado. Se é interno, eles estão na região interna. Então, aqui eu tenho a reta transversal, ó. Quem está do mesmo lado? O 3 e o 5. Então, os colaterais internos entre o 3 vai ser quem? O 5. E agora, gente, colateral interno, eles não são mais congruentes, eles são o quê? Suplementares. Significa que se eu somar esse com esse, a soma deles vai dar 180. Eu tenho outro também par de ângulos colaterais internos, ó, que seria o 4 e o 6, que eu destaquei aqui nessa próxima figura, ó. Então, aqui eu sei que o 4 e o 6, a posição que eles estão um em relação ao outro é de colateral interno. Vamos ver agora os colaterais externos, pessoal. A mesma definição, porém ocupando a região externa da nossa figura. Então, vejam bem, se a reta transversal está aqui, eu analiso que na região externa eu tenho 7, na região externa eu tenho o 1. Eles são colaterais externos e eles são suplementares, ou seja, a soma deles tem que dar 180. Então, se eu falo que aqui vale 30, eu sei que esse daqui vai valer 150, porque a soma desses valores dá 180. Temos outros colaterais externos, ó, que seria o 2 com o 8, que eu destaquei aqui na próxima figura. Tranquilinho? Vamos analisar agora, pessoal, algumas regrinhas que eu já citei anteriormente. Ângulos que são opostos pelo vértices, eles são congruentes. Então, lá no desenho anterior, quem quiser voltar ao vídeo para ver o desenho e lembrar da posição, eu sei que o 1, ele é igual a 4, por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. O 2 é igual ao 3, o 5 igual ao 8 e o 6 igual ao 7. Suplementares, que eu falei também nos desenhos anteriores, a soma deles é igual a 180. Então, lá na figura anterior ainda, eu posso falar que são suplementares. O 1 com o 2, o 2 com o 4, o 1 com o 3 e o 3 com o 4. Esse símbolo, pessoal, significa que a gente tem a reta R, que tem uma reta interceptando na reta T. Então, esse símbolo significa interceptação, ok? Reta R interceptada, cortada pela letra T. Belezinha? Bom, pessoal, vamos seguir em frente, então. Eu peguei um exemplo que vocês vão ter um bem parecido no exercício de vocês. Se eu tivesse uma reta, ó, que cortasse daqui até aqui, beleza, eu ia aplicar qualquer uma das definições anteriores. Só que veja bem, eu tenho uma reta que interceptou até aqui e uma outra reta, ó, que se encontraram em um mesmo ponto que interceptou para cá. Então, não cabe as definições apenas com esse desenho. Toda vez que isso acontecer, a dica é: tracem uma terceira reta paralela. E aí vocês vão cortar esse ângulo X não em duas partes iguais, em duas partes diferentes, que a partir disso a gente vai conseguir usar as definições anteriores. Olha aqui como que vai ficar esse mesmo exemplo. Eu cortei, não cortei? Deixa eu me jogar para cá, peraí. Cortei. Então, o ângulo X, ele dividiu em dois ângulos que eu dei um outro nome nele. Eu chamei de Y e de Z. Agora eu consigo usar definição. Veja bem, ó, essa reta, ela cortou até no Y. E o 75 e o Y, eles são correspondentes, eles ocupam o mesmo lugar na reta. Então, eu posso falar que o Y, ele vale 75 graus. Por quê? Porque ele é correspondente a esse ângulo que eu já tenho o valor dele.
Agora, esquece a parte de cima, esquece o y, vamos analisar o z, ó. Se eu analisar esse z, observa que ele está na região interna, junto com 35 graus, e alternado. Então, ele é alterno interno a esse 35 graus. E a gente viu ali na definição que ângulos alternos internos são iguais. Então, eu posso afirmar que o z, ele vale 35 graus. Ué, Mariana, mas ele pediu o valor de x, cadê o x? O x, ele não é esse ângulo todo? Basta somar, então, o valor encontrado de y e z. Então, somando 75 com 35, o y, ele é igual a 110. Então, olha que bacana, a gente utilizou duas informações anteriores para a gente poder resolver esse exercício, tá bom? E lembrem-se, toda vez que eu tiver mais que uma reta interceptando, eu traço uma nova transversal e divido esses ângulos. Lembrem-se que ele não ficará dividido ao meio, a gente vai precisar analisar as situações separadamente. Belezinha, pessoal? Bom, continuando, vamos praticar agora um pouquinho, né, pessoal? Ó, parece um monte de exercício, mas vocês lembram que na aula anterior, né, como era final de semana, deixei um pouquinho mais folgadinho, eu não tinha pedido para fazer os propostos da atividade anterior. Então, agora eu gostaria que vocês fizessem os propostos da atividade anterior. Beleza? E aí, da atividade que a gente viu agora nessa aula, a gente não vai fazer todos do 1 ao 9. Eu quero que na página 96 vocês façam apenas o exercício 1. Na página 97, o 4 e o 5. Na 98, apenas o 6. E na 99, o 8 e o 9. Esses que eu não pedi para vocês fazerem, a gente vai fazer somente em sala de aula quando retornarmos, ok? Então, daqui a pouco, na nossa aula virtual, a gente volta para estar tirando as dúvidas, na nossa aula ao vivo, né? E para estar fazendo a correção desses exercícios que eu pedi.